A Justiça Federal condenou hoje o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, aquele que fez uma corrupção quase total na estatal e era ligado ao PT. Ele foi condenado a 28 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. É a mais alta pena já imposta pela Operação Lava Jato contra envolvidos no esquema de propina que se instalou na estatal entre 2004 e 2014. Na mesma sentença, o juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, também por corrupção, a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes atribuídos a Duque. É a primeira condenação aplicada ao ex-diretor de serviços, apontado como elo do PT no esquema Petrobras, e também do ex-tesoureiro na Lava Jato. A Justiça afirma que o Duque recebeu propina de 36 milhões de reais. Sobre Vacari, o magistrado afirmou que a prática dos crimes corrupção envolvendo recebimento pelo Partido dos Trabalhadores, com intermediação do acusado, de pelo menos 4 milhões e 260 mil reais de propinas. Olha, a condenação de 28 anos e de 15 anos para João Vacari Neto, isso já é um prenúncio do que o Petrolão, de como o Petrolão deve atingir de maneira frontal o PT. A gente sabe também que o ex-ministro José Dirceu também vai a julgamento pelo Petrolão. Aí a fatura vai ser completa contra o PT. E a reunião de coordenação política, comandada pela presidente Dilma, teve como tema principal a reforma administrativa e o corte do número de ministérios. Antes de anunciar que ministérios serão cortados, a Secretaria de Imprensa da Presidência afirmou que o governo vai conversar com os líderes da Câmara e do Senado. O Palácio do Planalto informou ainda que a reforma administrativa deve ser anunciada até quarta-feira, dia 23, assim como o encaminhamento dos ajustes fiscais propostos. Até o momento, as medidas não sofreram alterações e deverão ser encaminhadas ao Congresso da mesma forma com que foram anunciadas. Durante a reunião, a presidente também discutiu os vetos que serão apreciados pelo Congresso essa semana. A instrução de Dilma é que o governo trabalhe para mantê-los. Olha, a presidente Dilma deve estar, assim, para encaminhar, ainda hoje, aos parlamentares, a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que recria a antiga CPMF. É aquela malfadada, aquela criticada, aquela destrutiva no bolso da gente, contribuição que incide sobre a movimentação financeira, sobre bancos, sobre cheque, sobre tudo. Apesar das resistências, o texto irá propor um novo tributo com alíquota de 0,20% e duração de 4 anos destinado à Previdência Social, conforme anunciado pela equipe econômica. O governo precisa de 32 bilhões de reais que a CPMF despejará nos cofres federais ao longo de um ano. Os 2 pontos principais da proposta, que são a alíquota e a duração, podem mudar no Congresso. O imposto pode ser elevado a 0,38%. Governadores aliados ao Planalto decidiram apoiar a elevação da alíquota para que o tributo seja dividido com estados e municípios. Mas o governo decidiu enviar uma proposta própria, deixando as alterações nas mãos dos parlamentares. Além disso, deputados e senadores podem modificar a proposta para reduzir o prazo de duração para 2 ou 3 anos. Olha, o Caetano Veloso tem aquela música muito conhecida que fala assim: política é o fim, Delfim é o fim. Não sei se você se lembra dessa música de um dos maiores nomes da MPB, que é o Caetano Veloso. A gente poderia dizer aqui, em consonância com o baiano, com o compositor baiano, CPMF é o fim, é o fim. E pode significar até, se houver impeachment, se houver renúncia, eles vão dizer que essa proposta do CPMF ajudou a dar o fim no governo Dilma. Eu não estou desejando isso, eu estou analisando que
É uma situação muito difícil para a sociedade e deixa as pessoas muito revoltadas. E entre as medidas de ajuste fiscal anunciadas pelo governo federal está a suspensão dos concursos públicos para o próximo ano. Segundo o Ministério do Planejamento, o congelamento trará uma economia de R$1,5 bilhão. O anúncio desanimou quem estuda para conquistar um cargo na administração pública. Muita gente aí fazendo concurso quebrou a cara, fazendo cursinhos para fazer o concurso, estão aí com a cara no chão. Mas, no entanto, os concursos que já foram autorizados estão mantidos. De acordo com o planejamento, estão preservados concursos autorizados em 2015 e com editais previstos para 2016. No caso de concursos de períodos anteriores, inclusive os homologados e aguardando autorização para nomear os aprovados, o planejamento informou que as nomeações estão mantidas, segundo o número de vagas previsto e dentro do prazo de validade final do certame. As vagas asseguradas estão previstas na Lei Orçamentária Anual de 2015, que estabelece teto de 45.582 cargos. No caso da proposta de LOA de 2016, a ideia é que os 40.389 cargos, dos quais 25.606 são do Executivo, sejam suspensos. A suspensão, segundo o Ministério, proporcionaria a economia de R$1 bilhão ao Executivo e R$500 mil ao Legislativo e Judiciário. Olha, a produção deu uma olhada aqui agora. Até esse momento não se tem notícia da remessa da CPMF ao Congresso, à Câmara dos Deputados. Tomara que o governo tenha tomado juízo e descartado essa nefasta proposta, para não dizer outra coisa. Pela primeira vez, a projeção para a taxa de câmbio ao fim de 2016 atingiu R$ 4,00 no Boletim Focus, publicação semanal na qual o Banco Central reúne as expectativas de cerca de 100 analistas. Em 2 de janeiro, o mercado tinha outra visão e esperava uma taxa de R$ 2,80. De lá para cá, o ajuste foi de 42,86% na estimativa. Essa correção ocorre quase 2 semanas depois de o Brasil ter sido rebaixado pela Standard & Poor's, agência de classificação de risco que também tirou do país o grau de investimento, que é uma espécie de selo de bom pagador. Na semana passada, a projeção para 2016 era um pouco mais baixa, estava em R$ 3,80. Com um ajuste entre uma semana e outra, a alta foi de 5,26%. Para 2015, a expectativa para a taxa de câmbio ao fim do ano subiu de R$ 3,70 para R$ 3,86. Olha, eu falei aqui, pulei a palavra dólar. Essa projeção, naturalmente, é para a taxa de câmbio do dólar. Do dólar. Foi o que eu pulei, né? Me desculpe. A greve dos servidores do INSS completou hoje 77 dias. Com a paralisação, cerca de 247 mil aposentadorias deixaram de ser concedidas. 92 mil pedidos de pensão por morte deixaram de ser liberados e mais de 500 mil de auxílios doença não foram autorizados. O INSS afirma que todo mundo será atendido e reforça que quem não conseguir durante a greve deve ligar para 135 e remarcar. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a greve tem sido conveniente para o governo, no momento em que todos os esforços são para cortar e adiar gastos. Enquanto os servidores e o governo não chegam a um consenso sobre as condições trabalhistas, os trabalhadores arcam com o ônus, seja para renovar um cadastro ou dar entrada na aposentadoria. Os usuários chegam às agências sem saber se serão atendidos. A categoria reivindica reajuste, melhores condições de trabalho e contratação de mais pessoal. Naturalmente, quem faz greve deve ter as suas razões. Naturalmente, eu não estou aqui para criticar grevistas, sindicalistas. Nunca fiz isso na minha vida e não será agora que eu vou fazer, né? Prefiro perder o emprego do que sair aqui criticando grevistas, sindicalistas. Isso é uma posição de quem apoia
por exemplo, apoiava a ditadura militar e apoia outras coisas que não têm consequência séria no Brasil. Mas que essa greve de 77 dias pode chegar até a 100 dias, é uma facada de peixeira nos usuários do INSS. Eu torço aqui para que haja um acordo, as partes se entendam, o governo e os grevistas, para o cidadão, os usuários terem direito aos seus benefícios. E a devolução de cheque sem fundo atingiu a maior taxa para o mês de agosto em 24 anos. A inadimplência de cheques no mês de agosto alcançou 2,11% em relação ao total de documentos compensados. O número é o maior já registrado para o período desde 1991, segundo o indicador Serasa Experian. Apesar do recorde, o cenário é de ligeira melhora sobre as condições de pagamento no mês de julho, quando foram devolvidos 2,29% do total de emissões. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, o índice atingiu 2,19%, resultado pouco superior à taxa de 2,1%, verificada no mesmo período do ano passado. Para os economistas, o resultado é consequência do desaquecimento da economia, que trouxe mais desemprego, além de aumento da inflação e dos juros. O cheque voador está no céu, aí, o céu está repleto de cheque voador. Tem cheque voador de tudo quanto é jeito. É a crise, talvez financeira, talvez moral. Não sou eu que vou discutir isso aqui. Mas fique com a gente que daqui a pouco tem mais notícia. O Redação vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Tá doido.